Ontem nós realizamos uma audiência pública com o objetivo de destravar a Zona Franca de Manaus. Foram convidados 6 órgãos, porque foi em relação a esses 6 órgãos que nós recebemos demandas. Foi convidada a Suframa, Eletronorte, IPAAN, Corpo dos Bombeiros, Implurb e SEMAS. Dos 6 convidados, 3 vieram, mas 3 não vieram. Estiveram presentes Suframa, Corpo de Bombeiros e Implurb. Estiveram ausentes Eletronorte, IPAAN e SEMAS. Pela parte da tarde, o novo secretário Itamar Mar, que tomou posse ontem, telefonou para se colocar à disposição e explicou a razão da ausência. Ele, ontem pela manhã, estava naquela fase final de transição, a secretária Kátia saindo, ele entrando e estavam nessa fase. Então, ele se colocou à disposição para que tudo aquilo que seja necessário no sentido de destravar também se conte com a colaboração da SEMAS, o que é muito importante, porque é um dos órgãos em relação ao qual existem reclamações. Mas, senhores deputados, senhor presidente, nós terminamos tendo algumas surpresas. A primeira delas, e vou dizer aqui as surpresas e as providências que nós entendemos devam ser tomadas. A primeira surpresa foi que a CEPLAN, que aprova os projetos para conceder incentivos de ICMS, ela é ágil na aprovação do projeto, mas ela exige todo ano a renovação do laudo. No entendimento das empresas, isso é algo que não se justifica. Nada mudou, a empresa é a mesma, o lugar é o mesmo. Então, não havendo nenhuma mudança, não há por que ter que renovar o laudo. E nós incluímos isso como uma demanda e pretendemos agora, na sequência, demandar os órgãos, inverter a mão. Nós fomos demandados pelas empresas, pela sociedade civil, e agora nós vamos demandar os órgãos, buscando uma solução. A Suframa, o superintendente interino Gustavo Igrejas, ele é uma pessoa preparada, competente, que conhece como as coisas funcionam, anunciou que no próximo dia 30 de abril haverá a reunião do Conselho de Administração, quando devem ser apreciados mais de 100 projetos, o que já é um avanço. A Eletronorte, como disse, não se fez presente, nós vamos ter o contato, e aí veio o Corpo de Bombeiros, onde nós, eu, deputado Zé Ricardo, deputado Bigarcia, que estávamos presentes, bem como todos que estavam presentes, assistimos o seguinte: muitas demandas em relação ao Corpo de Bombeiros. E o coronel Fernando, que representou o comandante do Corpo de Bombeiros, nos deu uma explicação que, confesso, me deixou preocupado e boquiaberto. A lei diz que cabe ao Corpo de Bombeiros fazer o licenciamento, mas essa lei não foi regulamentada. Resultado: as críticas eram muito fortes, inclusive de minha parte, em relação ao Corpo de Bombeiros. E o coronel Fernando, apanhando de todo lado, disse: vocês estão cobrando o Corpo de Bombeiros, que demora 4 meses, mas até hoje vocês não fizeram a lei para regulamentar como os bombeiros devem agir. E como não tem a lei, nós usamos uma lei do Estado de São Paulo. Ora, isso é uma completa, eu usei essa expressão, isso é uma completa, abre aspas, a palavra é minha, uma completa maluquice. Não pode aplicar no Amazonas uma lei do Estado de São Paulo. Agora, também não pode o Amazonas não ter a lei. O Corpo de Bombeiros adotou
uma atitude que, do ponto de vista legal, jurídico, ela não tem nenhuma sustentação. Mas eu entendo que eles, na ausência da lei, tinham que fazer alguma coisa, e fizeram isso. Portanto, essa é uma lacuna, e nós vamos avançar na conversa com o Corpo de Bombeiros e até com os próprios interessados, os outros órgãos, para que tenhamos a nossa lei. Essa é uma iniciativa, a meu ver, que cabe ao Poder Executivo. Nessa demanda que levaremos à Secretaria de Planejamento, que cuida dos incentivos, que, portanto, cuida de licenciamento, cabe à CEPLAN interagir para que nós possamos virar essa página, possamos diminuir o tempo, a demora, enfim, um entrave que o Corpo de Bombeiros, não por vontade deles, mas até pela omissão do Estado como um todo, Estado no sentido amplo, legislativo, executivo, o executivo não demandou, o legislativo não cobrou, e 48 anos depois nós não temos uma legislação que defina exatamente qual é o roteiro que o Corpo de Bombeiros tem que seguir. O IPAAN não se fez presente, mas é preciso conversar, porque existem muitas demandas em relação ao IPAAN. Aí o IMPLURB, o órgão municipal, Dr. Moita demonstrou que há toda uma preocupação do município no sentido de tornar mais ágil o licenciamento. Mas confesso que a coisa ainda está muito na teoria, seja de parte do ilustre Moita, seja de parte da CEMEF e da SEMAS. Mas o mais importante, a meu ver, é que todos têm consciência de que precisamos avançar. E tendo essa consciência, as coisas ficam mais fáceis. No segundo momento, nós vamos voltar a conversar, até para ter uma exata noção de tamanho daquilo que está parado, daquilo que está travado, para que nós possamos interagir. Nós estamos em pleno período das chuvas. Nesse período, é aquele período que as empresas aproveitam para cuidar do licenciamento, para quando chegar maio, que acabarem as chuvas, possam então avançar na obra propriamente dita. Isso é importante, que a gente consiga apresentar resultados nesse momento. Agora, amanhã estarei presente aqui na sessão, mas vou me retirar mais cedo. Eu vou a Brasília acompanhar o julgamento do recurso extraordinário 592-981. Esse processo vai definir de uma vez por todas, já que ele tem repercussão geral, se, quando uma empresa de componentes em Manaus vender para outra empresa fora de Manaus um bem que vai integrar, um bem intermediário que vai integrar o produto final, se gera crédito de IPI ou se não gera crédito de IPI. Se não gerar crédito de IPI, boa parte das empresas de componentes que fabricam componentes aqui para vender para fora, elas irão embora, porque não terá mais sentido elas ficarem aqui. Então, ilustres deputados, senhor presidente, eu quero fazer esse registro, dizer que foi muito importante a audiência pública de ontem e a nossa comissão, que é formada pelos ilustres deputados Zé Ricardo, Sabá Reis, Abdala, Bi Garcia como titulares e suplentes são Augusto Ferraz, Dermilson e Orlando Cidade. Nós temos todo o interesse em avançar nesse diálogo, em fazer o papel do parlamento, o papel da conversa para destravar, para superar essas dificuldades que estão colocadas aí, desafiando a inteligência de todos nós. Com relação aos bombeiros, a questão do exercício paralelo, aí eu notei que há um certo confronto
entre o CREA, porque o presidente do CREA mostrou um ofício perguntando pela qualificação técnica dos bombeiros para examinar os projetos, que tem que ser um engenheiro. E pelo que eu entendi ali, os bombeiros não têm engenheiros. Tem oficiais, tem cabos, tem sargentos, que examinam os projetos e dizem que não estão de acordo com a legislação. Essa é a demanda, pelo que eu concluí, que o Conselho Regional de Engenharia faz em relação a isso. Talvez eles não tenham nem percebido que a legislação que estão cobrando deles, exatamente porque eles não têm essa visão jurídica, é uma legislação não pertinente, já que é de outro Estado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado José Ricardo, agradeço a audiência de todos vocês, cumprimento o senhor presidente e demais deputados e agradeço. Um bom dia a todos.